Então nós temos aqui, voltando à tela, então deixa eu marcar aqui, então aqui está na página 72, não é página 72, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 73, ok? Abram aí, por gentileza. Então, página 73, nós vamos ter aí a regionalização da América. Uma das duas regionalizações, que é a primeira, nós vamos estar falando, tá certo? Como vocês podem ver aqui, deixa eu ver a canetinha, observando os critérios geográficos, tá certo? Então, alguns autores, ao invés de usar a palavra critério geográfico, vai usar os aspectos naturais. Então, tanto faz nós falarmos observando os critérios geográficos ou os aspectos naturais. Quais seriam esses aspectos naturais? Esses aspectos naturais são observando a hidrografia, observando o clima, relevo, vegetação, o solo. Então, observando esses elementos naturais, certo? Por conta disso que justamente é chamado de essa regionalização, observando esses critérios geográficos, nós vamos ter uma América dividida em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então vou mudar aqui a canetinha, deixa eu ver aqui, encontrar a caneta, pronto, vou mudar aqui, tá certo, pincel. Então vamos lá, a América do Norte. Então a América do Norte, justamente ela é formada por três países. Ela é formada pelo México. Então vou separar aqui, daqui para lá nós vamos ter, opa, voltando aqui, nós vamos ter a partir daqui, tá certo? Então, essa área aqui nós vamos ter o México, os Estados Unidos, o Canadá, o Alasca, que é um dos estados, dos 52 estados que formam os Estados Unidos, e esse bloco de terra aqui chamado Groenlândia, que é uma possessão de terra da Dinamarca. Então, esses países e essa possessão de terra formam a América do Norte. A América do Sul, nós vamos ter aqui nessa extremidade, certo? Nós vamos ter aqui, a partir da Colômbia, certo? Na fronteira, na divisa aqui, certo? E todos esses países aqui, num total de 13 com o nosso Brasil, nós vamos ter justamente a América do Sul. E essa partezinha aqui, essa estreita faixa de terra, deixa eu marcar, pegar outro marcador. Essa estreita faixa de terra, que vai aqui da Guatemala até o Panamá, aqui na extremidade, na fronteira, na divisa com a América do Sul, até o Panamá. Esses países e mais essas ilhas, como é o caso de Cuba, o Haiti, Jamaica, certo? República Dominicana. Então, esse conjunto de ilhas e mais esse istmo, que em geografia significa estreita faixa de terra que liga uma parte do continente à outra, ou seja, essa estreita faixa de terra que liga a América do Sul à América do Norte, liga a América do Sul à América do Norte, essa estreita faixa aqui, essa região, nós vamos chamar de América Central, certo? Então, se vocês observarem aí no livro de vocês, no canto direito, nós vamos ver que 55% das terras, deixa eu pegar a caneta, então nós vamos ver que 55% das terras americanas, certo? Ela é abrangida pela América do Norte. 43% do continente americano, das terras do continente americano, é onde vamos ter aí a presença da América do Sul. E a América Central corresponde a apenas 2% de todo o território americano, tá certo? Então, prestem atenção nessa América do Norte. Então, quando falamos de América do Norte, nós estamos falando, estou frisando bem isso, porque na próxima regionalização vai ser diferente, certo? Então, quando falamos de América do Norte, nós vamos ter México, Estados Unidos, Groenlândia, que pertence aos Estados Unidos, Canadá e a Dinamarca, que é a Groenlândia, que é uma possessão de terra da Dinamarca, certo? Agora, quando falamos da regionalização, observando esses critérios históricos, culturais e socioeconômicos, principalmente nós vamos observar aqui quais são esses aspectos. Nós vamos observar primeiro a língua falada dos países. Então, observando a língua falada dos países, que são países que têm uma língua oficial
língua, certo? Que tem uma língua oficial que foi absorvida por eles mediante a sua colonização, como é o caso do Brasil aqui. Brasil, nós falamos o português, tá certo? O português. Então, o que é que nós podemos observar? Então, observando principalmente a língua e a condição econômica desses países, nós vamos ter uma América dividida em duas. Uma América chamada anglo-saxônica e uma América latina. Por que a América anglo-saxônica e a América latina? Pelo seguinte, deixa eu botar a canetinha vermelha. Pelo seguinte, se vocês observarem que os Estados Unidos, a língua oficial é o inglês. Canadá é um país bilíngue. Ele tanto fala no seu território inglês, como tem uma determinada área, região do Quebec, que fala o francês. Mas a língua oficial de ambos os países aqui é o inglês. E o inglês é uma língua moderna, uma língua nova, que surgiu a partir de uma língua que não existe mais, uma língua mãe chamada anglo-saxão. Então, além desses dois países falarem uma língua que se originou do anglo-saxão e ser dois países desenvolvidos, como nós já vimos na questão das regionalizações do mundo, como são dois países desenvolvidos, países ricos, então esses dois países, só eles dois, o México está de fora. Então esses dois países são os dois únicos países que formam a América anglo-saxônica, como vocês estão vendo aqui destacado na cor azul. Aí me pergunto, professor, e o México? O México vai fazer parte nessa regionalização da América Latina, e alguém poderia me perguntar, está escondido aqui, ó, certo? Por trás desse nomezinho aqui. E a Groenlândia? Não, a Groenlândia não é um país, não é uma possessão de terra. Então a Groenlândia ela não é ocupada. As poucas pessoas que moram lá são os nativos, certo? Como os inuites, que nós conhecemos popularmente como os esquimós. Eles falam o dialeto deles, eles não falam inglês. Então, por isso que nessa regionalização, a Groenlândia está de fora e o México, por falar o espanhol, e nós vamos ver aqui agora a América Latina, por falar o espanhol, o México está fora. Não faz parte da América anglo-saxônica. Então, só quem faz parte da América anglo-saxônica são os Estados Unidos e o Canadá. Certo? Dois países que falam inglês, língua oficial inglês, e são países ricos, desenvolvidos em todos os aspectos. E a América Latina? Então nós podemos dizer que a América Latina vai ser do México para baixo, para o resto. Certo? Então é o que nós vamos ter. Observando aqui, principalmente a língua, nós vamos ter países aqui que falam português, como é o caso do Brasil. Temos países que falam o espanhol, como é o restante de todos esses países da América Central e esses outros países da América do Sul, certo? Espanhol. Vamos ter países aqui que falam francês também, como a Guiana Francesa, como o Haiti. O Haiti também fala o francês, certo? Então veja, português, espanhol, francês são línguas modernas que surgiram a partir de uma língua mãe que não existe mais, não está mais em uso, chamado latim. Certo? Latim. E quando essa regionalização foi criada, não existia ainda a regionalização que nós temos hoje, países desenvolvidos, emergentes e países subdesenvolvidos. Não. Naquela época, quando foi criada essa regionalização, ou os países eram pobres ou os países eram ricos. Então, por esses países, deixa eu mudar aqui a caneta, por todos esses grupos de países do México para baixo, todos eles serem países pobres e falarem português, espanhol, francês, línguas derivadas do latim, então essa América ficou conhecida por América Latina. Então nós brasileiros somos latinos-americanos e somos também sul-americanos. Tá certo? Aí alguém pode me falar, professor, mas eu vi que a Jamaica, eles falam inglês, eles foram colonizados por ingleses. Ah, tudo bem, eles falam inglês, mas economicamente
é um país inexpressivo, muito inexpressivo economicamente, um país bastante insignificante. Então, por conta disso, dessa sua condição econômica, ele não é considerado um país anglo-saxão, e sim um país latino-americano, ok? Então, eu espero que com essa explicação tenha ficado claro para vocês. Vamos estar na próxima aula justamente no Tira Dúvidas, tá certo? Tirando alguma dúvida que porventura vocês tiverem. Então vamos ficando por aqui, galerinha, tá certo? Quero desejar a todos vocês que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Então até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na santa paz de Deus. Tchau, um forte abraço. Até o Tira Dúvidas, hein? Tchau.